E aí, pessoal, tudo beleza? Bom dia. Aqui quem está falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila, e o canal Psicóloga no Cinema. Tenho o prazer de falar de um diretor que eu adoro, William Wyler, e uma atriz, aliás, atores que estão lá no top das galáxias. Estou falando de Gregory Peck e Audrey Hepburn, né? Aqui no canal é o terceiro vídeo que eu faço falando de filmes do William Wyler e, por coincidência, também é o terceiro da Audrey. Do William eu falei do Como Roubar $1 Milhão e Tarde Demais, e da Audrey, né, o Como Roubar $1 Milhão e Quando Paris Alucina, né, e simbora. Eu tenho um amigo, né, chamado Erivaldo, lá do Facebook, e ele pediu para estar falando sobre esse filme. Estou falando da Princesa e o Plebeu, de 1953. Curiosidades à parte, eu tenho língua presa, então tenho dificuldade em falar em algumas palavras, né? Então, com isso dito, vamos embora. Gregory Peck foi sabe, o anjo da guarda da Audrey, porque foi graças a ele que ela estrelou esse filme e, né, pôde mostrar o talento que ela tinha e a bondade e a generosidade para o mundo todo. Gregory Peck tinha visto, né, a Audrey atuar e disse pro William Wyler que ela era a pessoa certa, a atriz ideal para fazer esse papel de princesa, de uma jovem princesa, né? E o diretor acatou e ela pôde mostrar ao mundo, né, o seu talento, a sua versatilidade, sua empatia, e ela simplesmente arrasou. Para quem não sabe, ela era filha de uma baronesa e ela falava 5 línguas. E, né, ela ganhou o Oscar no primeiro trabalho feito para o cinema. Mas vamos lá. Nesse filme, a Audrey é Anne, né? É uma princesa herdeira, né, do seu trono na Europa, em alguma cidade da Europa, e ela está em Roma, né? O filme todo passa em Roma, então ela está em Roma e ela está em uma turnê, né? Só que ela está tão cansada da sua vida como herdeira, cheia de compromissos, obrigações, horas para cumprir, sem poder sair assim como uma pessoa normal, né? Como uma cidadã que não tem regras, compromissos, formalidades, etc., que ela, durante a turnê, né, ela passa mal, ela tem uma crise de nervos, de ansiedade, tudo junto e misturado, e aí o médico, né, passa sedativos para ela, tal, e ela foge, né, do palácio
para conhecer as ruas, né, de Roma, sem ser muito reconhecida, né? Então ela foge do palácio com o objetivo de conhecer aquelas ruas, conhecer os pontos turísticos, né? E ela sai à noite do palácio. Então, o que acontece? Ela ainda tá meio sedada. Então, o remédio que ela tomou fez efeito e ela acaba dormindo na praça, né? Dormindo num banco. E o personagem do Gregory Peck, o Joey, a vê, né? Então ele oferece o táxi para ela, só que ela não sabia onde era o nome da rua, ela não sabia de nada, ela não conhecia onde ela estava, né? Talvez ainda pelo efeito do sedativo. Então ele se compadeceu, né? Ele não a reconheceu, né? O Joey, ele era um repórter norte-americano, né? Que estava ali naquela turnê, né? Entrevistando tal, as herdeiras, as pessoas vou brincar, alto calão, né? Mas ele não a reconheceu e ele a leva para casa, né? Para casa dele, com o intuito de ela não ser assaltada ou coisa pior, né? E ela fica profundamente grata, né? E ela passa a noite lá na casa dele, né? Ele era um repórter, mas ele era um repórter simples, né? Não tinha fama nem nada, então a casa era simples. E no dia seguinte, ele acaba, depois, né? Claro, depois que eles tomam café da manhã, que eles conversam, aí já no trabalho, né? Dele, ele a reconhece, ele lembra da fisionomia, né? Por quê? O que acontece? Lá no palácio, dizem que a princesa, né? A princesa Anne estava doente e ela não poderia continuar, né? Com as entrevistas, continuar tirando fotos, enfim, etc. Aí ele pensa em fazer uma entrevista falando a outra parte da princesa Anne, né? Então ele estava com ideias de ganhar um dinheiro, né? Com a princesa que estava na casa dele. Então ele combina com um amigo para tirar foto deles, né? Saindo pelas ruas de Roma, né? Então, quando ele chega em casa, ele conversa com ela, tal, aí convida para sair e ela adora, porque ela não tem essas oportunidades, né? Então, por exemplo, cortar o cabelo, que é algo que ela fez. Ela foi em um salão, em um lugar onde não a reconheceram, né? Porque ela não era uma princesa de Roma, ela era de um outro país, né? Não lembro o nome, mas ela era de outro lugar. Então, para ela foi o máximo, sabe? Cortar o cabelo como uma pessoa comum, tomar sorvete na rua, caminhar pela cidade, né? Como uma pessoa qualquer, né? E enquanto, né, o Joey e a Anne estão passeando pela rua, eram tiradas fotos, né?
E você percebe que os sentimentos do Joey vão modificando, né? Então, ele acaba se apaixonando por ela, né? É muito bonito isso. Então, esse filme fala de um amor meio que proibido, né? Lembrando que esse filme é de 1953. Então, ele, de certa forma, ele sabia que meio que não ia acontecer nada assim entre eles, né? E nossa, é muito bonito, né? Aí nesse segundo dia, antes de dormir, eles se despedem, né? Eles se despedem e você percebe, né? O quanto aquilo foi bom para a princesa, né? Ter tido essa liberdade de ter feito aquilo que ela sempre quis fazer, que é conhecer a cidade, que é andar como uma pessoa comum e ser tratada como a Anne e não como a princesa, a herdeira, né? Ela percebeu, ela era uma pessoa inteligente, então ela sabia que no fundo, ele sabia que era ela, que era a princesa herdeira. E eles se despedem, né? E aí ela sai da casa dele, né? E volta pro palácio, tal. E você percebe que ela saiu mudada e ele mudou também, né? Então, aquela busca por liberdade, aquela busca em viver, fez muito bem para ela, né? Ela volta para o palácio e no dia seguinte tem outra entrevistas, abrem para a imprensa e você vê a troca de olhares, né? Que acontece entre o Joey e a Anne. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Deem uma chance para esse filme. Não foi à toa que ele ganhou o Oscar. Um abraço.